Rádio França Internacional. Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sexta-feira, dia do nosso Magazine de Desporto da autoria de Marco Martins, mas em primeiro lugar, no espaço convidado de hoje, falamos de um dos vulcões mais potentes do mundo que na semana passada devastou as Ilhas Tonga, um trabalho de Cristiana Soares. Convidado. Os primeiros voos de transporte de ajuda humanitária e aparelhos de comunicação começaram ontem a chegar a Tonga, completamente isolada e cortada do mundo 5 dias após a erupção do vulcão Unga Tonga Unga Rapai e consequentes tsunamis devastadores. A erupção deste vulcão, que é um dos mais potentes do mundo, a 15 de janeiro, provocou enormes danos nesta pequena nação do Pacífico, assim como cortou o único cabo de fibra óptica que liga o país às redes mundiais. Segundo as autoridades locais, aviões da Nova Zelândia e Austrália aterraram esta quinta-feira na pista do aeroporto principal do arquipélago, finalmente limpa das camadas de cinzas vulcânicas. O governo do arquipélago, constituído por 170 ilhas, qualificou a erupção de catástrofe sem precedentes e sublinhou que as ondas geradas atingiram os 15 metros de altura. Em algumas ilhas, todas as casas foram destruídas. A erupção provocou uma enorme onda de pressão que atravessou todo o planeta. Para nos falar desta erupção e das suas consequências, tenho comigo em linha José Manuel Pacheco, diretor do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos dos Açores. Este tipo de erupção, assim, particularmente forte, é comum naquela região do globo. Não são as erupções mais frequentes, mas é comum nessa região do globo, quer neste vulcão, quer noutros. Em toda esta região do Anel de Fogo do Pacífico há algumas zonas que têm erupções particularmente fortes. No que diz respeito particularmente a este vulcão que entrou em erupção agora, a história eruptiva deste vulcão mostra-nos que já teve outras erupções tão grandes, ou pelo menos próximas, da dimensão desta erupção que ele teve agora. O que acontece é que, normalmente, para qualquer vulcão, é muito mais frequente termos erupções de menor magnitude do que as erupções muito grandes. Porque, para termos uma erupção da dimensão desta que tivemos agora, é necessário uma reserva de magma muito maior, uma câmara magmática maior, com muito mais magma disponível, e com esse magma teve que ter tempo para evoluir até se tornar mais explosivo. E, portanto, quer para acumular, entre aspas, o magma suficiente para esta erupção, quer o tempo necessário para que ele amadureça, também entre aspas, para que gere esse tipo de evento, é necessário muito mais tempo. Voltando um pouco atrás à história deste vulcão, nós vemos que ele já gerou, pelo menos pelo que se conhece, 3 erupções deste tipo, aliás, 3 com a erupção deste ano. No ano de 200 depois de Cristo, julgo eu, e depois no ano 1100 depois de Cristo, houve 2 erupções de magnitudes semelhantes a essa que nós tivemos agora. Mas entre cada uma destas erupções houve uma quantidade enorme de outras erupções muito mais pequenas. E uma quantidade também enorme de tempo. Sim, cerca de 1000 anos entre cada erupção. Não conhecemos esse vulcão suficientemente bem para ter a certeza de que, de facto, a cada 1000 anos vai haver uma erupção. Mas, atendendo àquilo que se vê da história, este é o período expectável. O que não significa que, obrigatoriamente, a cada 1000 anos ocorra a erupção. Pode acontecer que não. Este vulcão, de resto, está em fase eruptiva desde o dia 20 de dezembro. A erupção já tinha começado, só que antes, com erupções, com explosões muito mais pequenas e com plumas muito mais baixinhas, até chegarmos a essa fase, a esse clímax que foi agora o do dia 14-15. Este vulcão, de resto, já tinha sido notícia, pelo menos em 2014, na altura em que tinha dado origem a uma nova ilha. Depois das imagens que nós vimos, quais são as consequências para o resto do mundo, digamos assim, desta erupção? O impacto direto dos produtos da erupção? Sim. Eu digo que ainda é cedo para avaliarmos isso porque há uma dificuldade em falar dessa erupção porque se conhecem poucos dados dessa erupção, sendo uma região remota, num país que não é propriamente um país rico e que, portanto, que não tem uma grande instrumentação, não há muita informação disponível quer sobre a história, quer sobre aquilo que efetivamente se está a passar no local. O que nós podemos fazer é socorrer-nos de outros exemplos do passado, de outras erupções particularmente grandes, também com origem nesta região do Pacífico, não necessariamente em Tonga, mas nessa região do Pacífico, e para algumas destas grandes erupções o impacto foi
Por exemplo, a projeção de cinzas nas altas camadas da atmosfera que se mantiveram em suspensão durante muito tempo e acabaram por refletir a luz do Sol e levar a um arrefecimento temporário do planeta. Um arrefecimento de 1 grau, 2 graus temporário do planeta. Isso eventualmente pode vir a verificar-se também com essa erupção. Mas nesse momento, como ainda não temos a informação suficiente que nos permita dizer o volume de cinzas que foi efetivamente injetado, essa é uma projeção que nesse momento não conseguimos fazer. Mas é uma das consequências possíveis a nível global, é uma das consequências possíveis que pode decorrer deste tipo de erupção. A outra foi a onda de choque que percorreu o planeta todo, de uma ponta à outra, exato, até várias vezes, deu várias vezes a volta ao globo, mas apesar de ter sido registado nos equipamentos, não teve impacto na vida das pessoas. Um vulcão com esta capacidade não deveria eventualmente ser mais seguido, ou pela sua localização essa monitorização acaba por ser mais difícil? A sua localização dificulta muito a sua monitorização, mas para além disso há a própria questão das prioridades do país de onde ele está. Estamos a falar de um vulcão que é um vulcão, começou por ser um vulcão submarino, depois edifica uma pequena ilhota que agora voltou a desaparecer, mas, portanto, a observação de vulcões submarinos é sempre muito difícil. E a instrumentação de vulcões submarinos também é muito difícil. Depois, é uma região remota do globo. E depois, o próprio país, julgo que não terá uma grande disponibilidade de recursos que permita monitorizar de forma intensiva todos os vulcões que tem, porque há mais vulcões ativos em Tonga e este vulcão, embora nós conheçamos a história e saibamos que teve essas tais 2 erupções antes desta muito grandes, o facto é que a história recente desse vulcão teve 6 erupções, nenhuma delas muito grande. E depois, no século XX, também teve 3 erupções, uma em 1919, outra em 1937 e outra em 1988, e foram sempre erupções de características submarinas, portanto, o facto de serem submarinos faz com que sejam mais explosivos, porque quando o magma entra em contacto com a água, torna-se mais explosivo, pelo menos em determinadas circunstâncias como aquelas que se verificam aqui neste vulcão. Mas nenhuma destas erupções, destas 6 erupções que eu elenquei, foi particularmente grande ou causou prejuízos extraordinários. Como a fase eruptiva ainda continua, é de estarmos atentos ainda em relação a este vulcão. Com a informação que se dispõe, não podemos de maneira nenhuma descartar a continuidade da atividade e, eventualmente, novas fases tão explosivas como esta que nós vimos. Agora, esta afirmação que eu estou a produzir é uma afirmação cautelosa na medida exata em que nós não temos dados, não temos monitorização do vulcão. Aquilo que se esperaria e aquilo que permitiria tentar interpretar o que vai acontecer a seguir eram os dados resultantes da monitorização. Por exemplo, temos mais ou menos sismicidade. A sismicidade que está agora a decorrer é mais profunda ou menos profunda. Temos mais ou menos quantidade de gás a ser emitido para a atmosfera, dióxido de enxofre, por exemplo. Como não temos estas informações, é difícil perceber o que é que o vulcão está efetivamente a fazer. Portanto, podemos novamente vir a ser surpreendidos com outra explosão da mesma violência. Sim, não se pode descartar isso, exato. Era José Manuel Pacheco, diretor do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Risco dos Açores, ele que foi o convidado desta sexta-feira.